Quais as vantagens de um homem estar solteiro? Bom, no vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês, um bate-papo, certo? Trazendo aí as vantagens de estar solteiro. Eu não estou dizendo aqui que casamento não é uma coisa boa, mas o que eu quero trazer nesse vídeo é uma reflexão para a gente entender as vantagens de estar solteiro, né? Porque às vezes a pessoa pensa em, tô solteiro e agora, né? Tem que estar atrás de um relacionamento e tal, tem que estar se envolvendo com alguém. Mas na verdade tinha algumas coisas aí, algumas vantagens bem boas, certo? Que a gente tem que aproveitar. Eu particularmente sou solteiro e percebo muito bem essas vantagens e estou tomando vantagem disso. Para quando chegar o momento de eu me casar, eu não desperdicei as vantagens que eu tinha quando eu era solteiro, ou seja, hoje. Então, a primeira vantagem que eu quero estar compartilhando com vocês aqui, autonomia de tempo. Por exemplo, hoje eu sou empreendedor, certo? Eu sou empreendedor e eu tenho 3 fontes de renda. Só que o que acontece? A fonte de renda que mais consome do meu tempo é ser motorista de aplicativo, né? Às vezes eu quero trabalhar um pouco mais, às vezes eu quero começar um pouco mais cedo, e às vezes eu não consigo começar um pouco mais cedo, eu quero começar um pouco mais tarde. Eu faço meu horário, entende? Eu faço meu horário. E se eu quiser, eu posso começar a trabalhar a hora que eu quiser e posso parar de trabalhar a hora que eu quiser. Agora, se eu fosse casado, não seria assim, porque daí eu teria uma esposa, talvez tivesse uma família, né? Então eu teria que ter uma rotina mais alinhada para poder estar vivendo essa vida com eles. Hoje eu posso trabalhar cedo, posso ir até tarde, entendeu? Então é uma coisa que, se você que é solteiro, você tem essa vantagem. Porque não pensa que se você casar vai ser assim. Se você casar, muitas vezes você vai ter que ser mais dedicado naquelas horas que você tem para trabalhar, porque depois você vai ter que dar tempo para sua família. Isso daí é uma coisa que vai ser uma rotina que você vai ter, né? Não depende mais só da sua escolha, né? Mas você tem pessoas ali que estão na sua vida. Então, com base nisso, você já mudou já o contexto da sua vida. Enquanto você é solteiro, você tem essa autonomia. E isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar, sabe? Aproveitar para se dedicar mais, para dar o sangue mesmo, sabe? Para colocar energia, entendeu? Colocar bastante energia para não fazer corpo mole, entendeu? Para correr atrás daquele objetivo que você quer alcançar, que você só vai conseguir alcançar através do seu trabalho duro, da sua dedicação, do seu esforço. Então, quando você é solteiro, você pode concentrar a sua energia no trabalho, entende? Você pode concentrar com bastante foco no trabalho, porque através do seu trabalho você vai conquistar coisas, as coisas que a gente quer aqui nessa terra. Conquistar um carro, conquistar uma casa, conquistar uma roupa bacana, conquistar dinheiro, entende? Então, sabe, isso é uma coisa muito importante, porque enquanto a gente é solteiro, não é porque que a gente é solteiro que a gente vai desperdiçar o nosso tempo só querendo balada, só querendo festa, só querendo lazer. Não. Você tem que construir, a gente tem que construir, entende? Então, acho que isso é uma baita de uma vantagem, por causa que você não tem que repartir o seu tempo com a sua família. Você tem o tempo só seu e você pode ter hiperfoco no trabalho, porque isso lá na frente vai te trazer bons resultados. Que nem, não tem aquele ditado que diz assim, ó, quem quer prazer no curto prazo vai ter prejuízo no longo prazo, e quem tem prejuízo no curto prazo vai ter prazer no longo prazo, né? Então, às vezes, de começo a gente já quer ter o prazer ali, quer curtir. Não, às vezes a gente vai ter que abrir mão, né, nesse primeiro momento, para depois lá na frente a gente poder curtir, para depois a gente poder aproveitar, né? Então, quem é solteiro tem que ter essa visão e se dedicar para ter lá na frente os benefícios. Outra coisa também que eu percebo assim, ó, que o solteiro ele tem essa vantagem em relação à vida financeira, tá? A vida financeira, quando a gente é solteiro, ela pode oscilar.
Às vezes você pode estar bem financeiramente, mas às vezes você pode não estar bem financeiramente. E aí que tá o ponto, quando você não tá bem financeiramente, é só você. Não tem ninguém que depende de você, entende? Imagina, já teve situações na minha vida, eu nunca compartilhei aqui no canal, mas já teve um período da minha vida que eu não tinha dinheiro nem para comprar um pão. Eu fiquei dependendo de doações. Então imagina, eu num relacionamento, eu me envolvido com uma pessoa numa fase dessas, sabe? Ou até mesmo quando você está empreendendo, você está colocando ideias em prática, tá fazendo algo novo, entende? E aí você não tá com a sua vida financeira estabilizada e muitas vezes você tá passando um perrengue ali, sabe? Você tá no pão e no ovo ali, entendeu? Jantando pão e ovo, comendo só coisas simples, economizando tudo que dá, a grana tá curta, entende? Você tá passando por essa fase aí, você não pesa tanto a sua consciência se você tivesse casado. Imagina se você é um pai de família, os pais de famílias que estiver vendo esse vídeo vão saber muito bem. Quando você é casado, tem pessoas que dependem de você. E tem essas pessoas que dependem de você, você não pode vacilar. Você não pode vacilar nas suas finanças, por causa que se você vacilar, você vai prejudicar essas pessoas. Agora, quando você é solteiro, não. Quando você é solteiro, você pode, daqui a um pouco você pode até ser ousado. Que nem, por exemplo, quando eu quebrei a loja. Vamos dizer que quebrei. Eu fechei porque senão ia só me enfiar em cada vez mais dívida. Quando eu fechei a loja, quando eu tomei todas essas decisões, ou até mesmo quando eu fui para o centro da cidade, né, sabendo que era um risco que eu tinha de não dar certo, era só eu. Não tinha uma outra pessoa ali que ia sair perdendo caso as coisas não dessem certo. Agora, se eu sou casado, eu já pensaria duas vezes, entende? Porque até agora eu ainda estou pagando por isso, por essa decisão errada que eu tomei. Claro, ficou aprendizado, ficou. Mas imagina quando a gente é casado, a gente já tem que pensar duas vezes antes de fazer algo que possa nos prejudicar financeiramente. Por quê? Porque tem essas pessoas, né? Essas pessoas que dependem da gente. Então, eu acho que isso é uma coisa que vale reflexão. Se a gente é solteiro, agora é o momento de arriscar. Agora é o momento de colocar aquela sua ideia em prática. Que nem aquele vídeo que eu, que eu tenho aqui no canal, que até a capa tá escrito "Você vai morrer". E eu explico a moral daquilo ali que eu tô falando, entendeu? E é o seguinte, enquanto você é solteiro, não tem ninguém que depende de você, vai pra cima, empreende, coloca suas ideias em prática, estuda um pouquinho ali e já começa, não fica dando desculpa. Porque não tem ninguém que dependa de você se você vier a quebrar. Se você vier a quebrar, você vai ter experiência, vai ter o prejuízo sim, mas vai ter experiência, bagagem, entende? Mais sabedoria. Mas agora, se você é casado, o prejuízo não é só seu. Reflete, respinga em outras pessoas, né? Respinga na sua esposa, respinga nos seus filhos, e talvez eles vão ser prejudicados de uma outra forma. Eles vão reagir de uma outra maneira. Então aí cabe uma responsabilidade muito, mas muito maior, entende? Às vezes você é solteiro e você está pagando aluguel, digamos assim, e acontece alguma coisa, você volta para sua casa da sua mãe, você volta para casa da sua mãe ou dos seus pais, enfim, né? Agora, se você é casado, como é que você vai fazer isso? Entende? Porque aí já é uma questão de privacidade, que a sua esposa já não vai ter tanta privacidade, seu filho já não vai ter tanta privacidade, e às vezes a sogra e a nora não se dão, e essas coisas aconteceram porque você foi lá, quis se aventurar, e deu errado, e agora toda essa consequência caiu sobre a sua família. Se isso acontecer com você, eu também não tô falando isso para você ficar com culpa. Se aconteceu, aconteceu. Bola para frente, supera, que para tudo tem superação. Como é que se fala? Não existe causa perdida para uma pessoa dedicada, entendeu? Só que o que acontece? Eu tô aqui falando para trazer uma clareza para quem é solteiro, que agora é o momento. Agora é o momento. Não fica se acovardando. Se você tem, né, essa ambição de empreender, vai para cima, tem atitude. Não fica se esquivando. Vai mesmo, porque você
é solteiro. E essa é a vantagem. Se qualquer coisa que acontecer, vai acontecer só com você. E você aguenta, porque é só você, entendeu? Uma outra vantagem que eu percebi, isso daí eu já percebi já enquanto é solteiro, é redução do padrão de vida, tá? Redução do padrão de vida com um propósito maior. Vamos dizer assim, ó, isso daí é muito fácil se você é muito melhor se você é solteiro, entendeu? Porque vamos dizer que nem eu, quando eu comprei a minha casa, a casa onde eu moro aqui, certo? Eu comprei a casa que estava ao meu alcance e era num bairro de gente com menor poder aquisitivo, um bairro mais humilde, entendeu? E eu estava namorando, e quando eu comecei a namorar, minha namorada sabia que onde é que era o bairro aqui e tal, e a gente tinha plano de se casar, minha ex-namorada no caso, né? E a gente tinha plano de se casar, e, e ela começou a fazer resistência de morar comigo nesse bairro aqui, porque a gente ia morar junto, né? Por causa que ela não gostava do bairro, o bairro não era bom, o bairro não era legal, enfim. E aí, o que aconteceu? Isso daí me deu uma certa sensação de impotência, sabe? Por causa que foi o que eu consegui, sabe? Foi o que estava ao meu alcance, com a minha condição. E foi ali e ela não estava aceitando, sabe? Não estava recebendo de uma maneira bacana. E isso me gerou uma sensação de impotência. Só que o que eu quero dizer com isso? Se você é solteiro, você consegue mora até num quartinho, entende? Claro, eu tô dizendo isso por um tempo determinado, né? Vamos supor que você tá com um projeto aí, com planos aí, e você precisa reduzir custos, entendeu? Daí você faz tudo isso, você reduz custos, daqui a um pouco você mora num lugar que é mais em conta, você se alimenta de uma forma assim mais em conta, justamente daqui um pouco para você juntar um capital ali para fazer um aporte num empreendimento. Entende que tudo que eu estou fazendo é em relação a crescimento, a desenvolvimento pessoal, a prosperidade do homem, prosperidade financeira, por causa que quando a gente é solteiro, a gente não pode ficar perdendo tempo de bobeira. Eu fiquei muitos anos da minha vida indo em festa, bebendo, fazendo zoeira, querendo ficar de paquera, pegação, enfim, sabe? E isso me atrasou bastante. Eu poderia estar muito mais longe do que eu estou hoje. Mas o que acontece? Experiência. Experiência, sabedoria que eu tive por essas experiências que eu passei. Mas se hoje você é solteiro, você precisa morar num lugar mais em conta, você precisa se alimentar mais em conta, você precisa ter uma rotina com um gasto menor, você pode, porque é só você vai, vai se adaptar melhor nessa situação. Com uma mulher já fica difícil, até porque as mulheres, elas têm as demandas delas, né? Tipo assim, a mulher, ela já tem a vaidade dela, a mulher, ela quer andar bonita e deve andar bonita, andar bem arrumada, com a sua unha feita, com às vezes cílios, aqueles processos, como é que se fala, estéticos, entendeu? E tudo isso vai dinheiro, tudo isso vai dinheiro. Então é difícil para a mulher, né? Imagina a mulher lá com andando, né, sem os procedimentos estéticos e tal, daí chega lá e as amigas dela tudo, né, daquele bonita, tudo, né, com os procedimentos estéticos em dias, né, que as mulheres fazem, elas fazem, né, todo mês elas vão lá, fazem unha, faz cílios, é cabelo, é tudo aquelas coisas, né, e a gente, homem, o que a gente faz? No máximo é cortar o cabelo e fazer a barba, né, e eu tenho um plano na barbearia ali que eu pago mensal e tô cortando ali toda semana ali, tô cortando cabelo, fazendo a barba e sobrancelha, entende? Mas assim, tem homem que vai uma vez por mês numa barbearia e depois o resto vai só mantendo em casa, entendeu? Por um período eu também fiz isso. Mas o que eu quero dizer é que pro homem é muito mais fácil se adaptar com essa situação, entende? E você, homem que é solteiro e tá vendo esse vídeo, então aproveita enquanto você é solteiro para fazer isso, né? Então o que a gente já viu aqui, ó?
é liberdade de tempo, né? Para se dedicar mais nas coisas que são importantes, né? Nas coisas que vai dar resultado para você, né? No futuro. Outra coisa também, né? Além de dedicação ali em relação ao tempo, é ousar correr riscos. Se caso acontecer alguma coisa, vai acontecer só com você, não tem ninguém que vai estar dependendo de você, certo? E outra coisa também que eu falei por último agora é redução de gastos. Caso você precise reduzir os seus gastos, né? Então você vai somando essas três coisas aí, né? Dedicação para trabalhar, né? Liberdade, dedicação para trabalhar e redução de gastos, né? Junto ali com a ousadia para empreender. Nossa, você vai ver que você vai ter uma bagagem e pode chegar em um lugar bem interessante aí com a sua dedicação. É claro que eu não estou também dizendo aqui que a pessoa que é casada ela não pode fazer isso, pode. Só que quando ela for tomar uma decisão, ela tem que pensar duas vezes, porque não depende mais só dela. Tem outras pessoas que estão debaixo da proteção dela, entende? Então você que é solteiro, eu que sou solteiro, a gente tem essa vantagem que eu tô citando aqui nesse vídeo. Outra coisa que é interessante também, eu não vou dizer que eu faço muito isso, tá? Não faço muito isso, mas é interessante é a liberdade que você tem para viajar, por exemplo, entendeu? Seja viajar a trabalho, seja viajar a lazer, isso é uma vantagem, por causa que, primeiro que o custo vai ser só seu, para você ir viajar, certo? E não tem que prestar conta para ninguém. Então, se você quiser morar fora por um tempo, é muito mais simples, é só você, entendeu? Quer ir para outra cidade, enfim, você pode fazer isso e é muito mais simples, por causa que se você é casado, alguma coisa do tipo, já tem que ser uma coisa bem mais programada, não pode querer ficar se aventurando, certo? Porque a sua família ela precisa de estabilidade, você precisa passar uma certa estabilidade para sua família. E quando você é solteiro, você necessita menos do que se você tem uma família, se você é pai de família. Se você é solteiro, você pode decidir viajar para um outro país, morar um tempo fora. É muito mais fácil, porque daí é só você. Então, você precisa sustentar só você mesmo, entendeu? E se você passar um perrenguezinho ali, é só você, entende? Então, para refletir nisso daí, para refletir nisso daí e pensa assim, ó, ok, eu sou solteiro, eu tenho essas vantagens, será que eu estou usufruindo de alguma dessas vantagens? O que eu estou fazendo com esse período que eu sou solteiro? Entende? O que eu estou fazendo na minha vida? É importante pensar nisso. Por causa que quando você se casar, um dia que você encontrar a sua esposa, você vai entrar numa outra fase. Numa outra fase. Nessa outra fase, né? Quando você se casar, você aproveitou a fase que você era solteiro? Você aproveitou para empreender, para usar bastante tempo de dedicação para o trabalho, para ter experiência morando fora, entende? Para reduzir gastos, para construir uma coisa maior, para investir num empreendimento, entende? Entende o que eu estou dizendo? Ou você só ficou levando a vida ali, deixa a vida me levar e ficou curtindo a beça ali sem responsabilidade? É uma coisa importante de se pensar. E a última coisa que eu quero falar, que é a última vantagem que eu quero falar sobre ser solteiro, eu acho que até nessa idade que eu tô, de 35 anos, e talvez se você tenha essa idade ou próxima dessa idade, você vai concordar comigo, o privilégio de poder escolher com quem você vai ficar. Com quem você vai ficar, eu digo no sentido assim, se aparecer uma pessoa, você poder escolher com mais sabedoria. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que são casadas, mas não são felizes. Por quê? Porque escolheu errado, escolheu com ansiedade, entende? Então, quanto mais velho a gente vai ficando, mais tranquilo a gente vai ficando, assim, mais calmo, a gente pensa mais, a gente tá refletindo mais. Então, isso nos traz mais sabedoria para fazer uma escolha melhor, uma escolha melhor. Então isso é uma coisa que é uma vantagem de quem é solteiro, porque ele ainda pode escolher e
Ok, muitos casados estão bem casados, mas muitos não estão felizes, não estão bem. Não estou fomentando aqui o divórcio, nem nada disso. Só que eu quero trazer essa vantagem de você que é solteiro e está na faixa dos 30, 35 aí, ó, que você tenha sabedoria. E eu tenho certeza que quando você escolher a sua esposa, você vai escolher uma esposa virtuosa, uma mulher de princípios e valores, uma mulher que vai agregar na sua vida, que vai fazer com que você tenha uma ótima família, entende? Por quê? Por causa que você já tem uma sabedoria, você já tem um discernimento melhor para escolher. Essa pessoa com certeza vai agregar na sua vida, entende? Então, bom, no vídeo de hoje era isso. Foi mais um momento de reflexão mesmo. Eu trouxe essas vantagens aí que eu percebi sendo solteiro, certo? Mas eu tenho certeza que a vida de casado também deve ter muitas vantagens. E eu quero trocar uma ideia com vocês. O que vocês acham dessas vantagens aí que eu falei? Se você é casado, fala aqui nos comentários. Escreve aí o que você acha. E se você gostou desse vídeo, gosta desse canal, como eu sempre digo, eu sou apenas um cara comum querendo subir na vida. E esse assunto é muito relevante para a gente subir na vida, certo? Relacionamento é muito importante, né? Então, só peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para a gente crescer junto.